Boa noite, nós estamos aqui apresentando o programa Fala Pastor. Tivemos um imprevisto, o pastor Herbert ele não pôde estar presente, mas estou aqui com a Sâmara Madeira, que estará falando de um assunto muito importante, né, no meio cristão, que traz edificação para nossas vidas. De início, nós queremos falar, né, do nosso patrocinador, Gato Amigão, que tem nos ajudado a levar esse programa adiante, abençoando esse programa. E queremos fazer de início a oração, né, convidando o Senhor para ter liberdade nessa conversa que é de extrema importância, onde nós temos visto muitos casais perdidos, né, na igreja, levando ali a espiritualidade, mas esquecendo que tem uma família, que tem ali os filhos, que tem ali, né, toda uma descendência a tomar conta, né, a ser influência. Então nós precisamos primeiramente a convidar o Senhor para que ele venha ter liberdade, estar direcionando este podcast, né, para que o nome dele seja exaltado. Senhor, nós queremos neste momento, né, Senhor, exaltar a Ti por estar, ó Pai, nos dando essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, falando de algo muito sério, algo, Senhor, que as pessoas às vezes não veem como, né, importante, mas, Senhor, é algo que o Senhor tem criado para abençoar nossas vidas, para conectar a família, para ser, Deus, né, levar, Deus, adiante a Tua palavra, assim, Deus, sendo abençoado em todas as áreas da nossa vida. Senhor, que o Senhor possa estar indo de alcance a cada um, ó Pai, que está ouvindo este podcast. Não conheço, Pai, cada um que está ouvindo, mas o Senhor é aquele que conhece, né? Que o Senhor possa estar falando poderosamente a cada um, ó Pai, a Tua palavra neste momento, nessa conversa, Senhor, neste bate-papo. Que o Teu nome seja exaltado. Amém. Estamos com a presença da Sâmara Madeira, que vai estar falando conosco aqui, né? Tem algumas perguntas preparadas. De início eu quero perguntar, né, Sâmara, antes da gente falar sobre o livro, conta um pouco da sua história. Como que era a sua visão sobre a sexualidade antes do destrave? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, pastora Letícia. Quero já dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com você nesta noite para o nosso bate-papo. Externar também a minha gratidão a Deus, né? Porque Deus tem colocado esse chamado nas minhas mãos. É um chamado desafiador. A gente sabe que poucas pessoas, né, têm a coragem e a ousadia hoje de se posicionar, de falar sobre a sexualidade, principalmente no meio cristão, que é cercada de tabus, cercada de crenças. Então eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e eu espero, né, poder acrescentar aí de uma forma boa para as famílias, para os casais, para as mulheres e até mesmo para os casais que vão se formar, para as famílias que vão se formar. Você poderia, por favor, repetir a pergunta? Como era a sua visão sobre a sexualidade antes do destrave? A minha visão sobre a sexualidade antes do destrave é... Quando eu conheci o meu esposo ele já nasceu, né, no berço evangélico. Ele nasceu e cresceu no berço evangélico. E eu precisei passar pelo processo de conversão. Então, quando eu conheci meu esposo, eu cheguei ali no casamento cheia de traumas, cheia de medos. E também comecei a ter vícios. Eu tinha vícios em produtos eróticos. E eu vendia esses produtos, na verdade. E comecei a ter dependência desses produtos. E aí o Senhor começou a moldar, a trabalhar coisas em mim, a falar daquilo que Ele requeria da sexualidade dentro do nosso casamento. E aí o Senhor foi moldando e trabalhando em mim até que eu chegasse no destrave. É muito importante a gente reconhecer também o nosso valor, né? Porque eu tenho visto muitas das vezes as pessoas, elas dependendo de fantasias, dependendo de coisas para poder ali tornar aquele momento bom, e na realidade ela só precisa ser ela mesma, né? É verdade. E eu creio também que eu casei virgem, né? Tenho 32 anos, eu casei com 21 anos, fui o primeiro namorado, o primeiro tudo, e nunca pesquisei nada em internet, nunca conversei com as pessoas sobre essas coisas, vindo de uma família mais conservadora, e
E eu sempre pedi ao Senhor ali para poder me ensinar, para que eu não venha, né, que eu não falhasse ali. É porque às vezes as pessoas se apegam muito à pornografia Sim. e acaba que fica dependendo daquilo e perdendo a essência realmente ali da sexualidade de acordo com a Bíblia, né? Isso é verdade mesmo, Letícia. E quando chega dentro do casamento, a gente vê que essas diferenças, elas costumam entrar em atrito. Por quê? Porque você, igual você falou, você veio de uma família mais conservadora, eu não sei como que foi a criação do pastor Ebert, mas aconteceu isso dentro do meu casamento. O meu esposo veio de uma família conservadora e eu já tive que passar pelo processo de conversão. Então, quando chegou dentro do nosso casamento, essas diferenças de princípios e valores, elas ficaram assim, escancaradas e chegavam horas no nosso casamento que era insuportável lidar com essas diferenças. E aí foi aí que eu fui buscar conhecimento para poder tratar essas dificuldades dentro do meu casamento. Sim, é interessante também que o fato de eu ter vindo de uma criação, desde ali os 5 anos, na igreja, por mais que eu não tenha tido esse contato com o mundo, com a bebida, com drogas, com prostituição, com namorado, com o ficar, né, que a gente vê por aí, eu sempre respeitei meu esposo, o pastor Ebert, ele não era cristão antes, né? Ele se converteu ali com os 28 anos, conheci ele com 33, ele tinha 33, e eu sempre respeitei. Porque, às vezes, quando a gente vem de uma família conservadora, às vezes no casamento ali, quando une duas pessoas ali, uma que já teve conhecimento do mundo e a outra que esteve só dentro da igreja, não teve esse convívio, esse contato, às vezes em alguns momentos, em algumas dificuldades no casamento, acaba julgando algumas coisas na cara. Verdade. E eu sempre tive esse respeito, né, de entender, olha, ele se converteu, então, assim, muitas das vezes eu vou ter algumas dificuldades, ele vai ter as dificuldades dele, e eu tenho que respeitar esse momento. Respeitar e aprender e colocar limites naquilo que eu não gosto, naquilo que eu não sinto bem. Sim. Então, isso foi muito importante para mim, né? Principalmente quando eu coloquei diante de Deus, né? Senhor, me ensina, Senhor, me ajuda. Porque uma das coisas que Deus ele tem trabalhado no meu coração é quando eu peguei, né, essa incumbência de estar aqui, foi que muitas das vezes a gente se preocupa tanto com a igreja, principalmente a gente que é pastores, se preocupa tanto com a igreja e às vezes esquecemos do nosso casamento. Sim. Esquecemos ali que nós temos, nós em casa, nós temos 3 filhos, né, de 9, de 5 e de 6 meses, e futuramente a gente vai ter que ensinar eles sobre a vida. E muitas das vezes a gente vê as pessoas esquecendo isso. Aí, levando de qualquer jeito, não ensina os filhos, onde acontece muitas das vezes o abuso, né, infantil, eles não têm o conhecimento direito na infância e acaba se permitindo ali ser tocados. E quando estão ali adolescentes, eles não sabem o que fazer. Verdade. E a gente, como pais, principalmente cristãos, a gente precisa entender essa importância da gente ter esse conhecimento em base bíblica da sexualidade, entender que é importante. Às vezes a gente vê que a pessoa casa, né? Aí tudo bem, casa, vive aquele momento da lua de mel, que as pessoas falam. Aí vem a fase dos filhos. Com 1 ano de casamento eu tive meu filho. Aí depois eu tive... Quando ele tinha 4 anos eu tive outro. Agora outro. E a gente tem que tomar cuidado para não esquecer. Porque senão a gente esquece que a gente é casado, esquece que a gente tem um cônjuge, esquece que a gente tem uma vida sexual que precisa ser cuidada. Porque é onde acontece de dar legalidade a traições. Porque a gente não cuida. A gente não cuida, a gente esquece que a gente tem o cônjuge que precisa de atenção, né? E é o sexo, né? A gente tem os filhos ali para cuidar, para alimentar, levar para escola, brincar. E a gente precisa ter esse tempo, né? A 2 ali. É verdade. No casamento. E precisa ter diálogo, né? Diálogo e alinhamento. Porque se o casal ele não fala de sexo entre eles, como que eles vão falar para os filhos? Eles não vão falar.
Eles não vão falar. Se não há diálogo sobre sexualidade entre o casal jamais vai ter liberdade para tratar isso com os filhos. Então, precisa primeiro amadurecer essa ideia, o quê? No casamento, porque a palavra de Deus fala que a família é o nosso primeiro ministério, mas a família, ela começa aonde? Dentro do casamento. Sim. Então, nós precisamos o quê? Alinhar primeiro essa ideia dentro do casamento, para depois a gente externar isso para os nossos filhos. E é saber falar mesmo para os nossos filhos o porquê de se resguardar. Porque as pessoas falam assim, não pode fazer sexo antes do casamento, mas o porquê de não fazer sexo antes do casamento. Verdade. É o que eu falo, tipo assim, antes da gente ensinar uma doutrina de proibição, nós temos que ensinar a doutrina que glorifica o nome do Senhor. A gente não vai fazer porque as pessoas demonizam tudo, né? É Sim. muito mais fácil demonizar e falar assim, não, porque o prazer é do diabo, porque o sexo é do diabo. É muito mais fácil jogar a responsabilidade pro diabo e deixar de assumir a nossa responsabilidade como cristão de aprender os fundamentos bíblicos para uma sexualidade saudável dentro de um casamento. Então, assim, é isso que eu vejo hoje, sabe? É a dificuldade das pessoas de lidar e de tratar à luz da palavra sobre a sexualidade. Os casais têm essa dificuldade, nós temos essa dificuldade de tratar com os nossos filhos, né? Nós damos apelidinhos às partes íntimas dos nossos filhos. Gente, eu sempre falo isso, ó. O meu braço, ele é o meu braço, a minha boca é a minha boca, a minha perna é a minha perna. Gente, o pênis é pênis e a vulva é vulva. Nós não temos que dar apelidinhos para as partes íntimas dos nossos filhos, que é justamente esse motivo, né? Uma forma de estar protegendo os nossos filhos dos abusos sexuais. Porque quando ele for contar pra gente assim, olha, mãe, aconteceu, pegou aonde? O seu filho, ele não sabe nem onde que pegou. É verdade. Por quê? Porque você não ensinou Eu vi um caso de uma professora que ela conta que a criança, ela chegou e falou assim, mãe, pegou no meu pintinho. E ele tinha pintinhos de passarinhos, brinquedinhos assim. E ela achou que estava pegando no brinquedo. E não, a criança estava sendo abusada na escola. Então, nós precisamos nos atentar com isso, entendeu? Ensinar sexualidade para os nossos filhos é ensinar a verdade. Quando nós damos apelidinhos para as partes íntimas das crianças, nós estamos ensinando mentiras e incentivando abusadores sexuais que usam também desses apelidinhos para justamente achar brechas para poder abusar dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Então, nós precisamos ter esses cuidados nos ensinos, principalmente dentro de casa. Eu estava pensando antes de vir, né? Acerca da gente como pai, como mãe. É muito fácil a gente falar assim, olha, não. Você não pode comer doce agora. Você não vai assistir televisão. Você não vai ter um celular. E muitas das vezes, no meu caso, eu ainda lido com essas pequenas coisas, né? 9 anos, 5 anos. Então, um não mais básico ali para coisas básicas. Mas e quando chegar nessas partes, onde ele vai falar assim, mãe, eu estou gostando de uma menina. Eu quero namorar e começar a começar a olhar pro corpo e começar a ver as mudanças. Eu preciso estar preparada para isso. Já, né, desde agora eu já converso com os meninos, muito com eles, acerca disso, para não deixar tocar nos lugares. Só que como eu tenho ali um de 9, um de 5... Então, às vezes, eu prefiro falar meio que individual com eles. Porque o de 5... Respeitando a fase de cada um, né? A fase de 5, levando ali uma conversa ali, conversando, olha, eu sou sua amiga. Uma das coisas que a gente precisa ser, eu sempre falo isso na igreja, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Porque é muito fácil, a criança vai lá e quebra um copo, eu só xingar, eu brigar. Só que se eu começar a xingar e brigar apenas e não dei um espaço ali para algumas situações que acontecer, eu não dei espaço para diálogo, quando chegar nessa fase de 12, 13 anos, 14, a fase das mudanças, eles não vão querer conversar comigo. Verdade. Letícia, uma coisa que eu sempre falo é que nós precisamos aprender a tratar os nossos familiares, o nosso marido, os nossos filhos, como nós tratamos as visitas, né? Verdade. Porque é o que você falou, se a visita entorna uma água ou quebra um copo, o que eu falo? Pode deixar que eu limpo. Por que que eu vou tratar o meu filho, o meu marido de forma diferente? E hoje nós temos visto muitos casamentos se acabarem e muitos relacionamentos de pai e filho se acabarem por causa disso. Verdade. Porque a casa tá desmoronando. Tem problema, tem briga, tem conflito. Abriu a porta porque chegou uma visita, o sorriso tá assim, ó.
o sorriso tá até aqui, acabou os problemas e acabam as brigas. Por que que nós não resolvemos os nossos conflitos assim como nós resolvemos com a visita? Pode Verdade. deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu limpo. Eu te perdoo. Não é? Às vezes é interessante também essa questão, é a gente aprender a pedir perdão para os filhos, né? O filho faz algo ali que a gente não agrada e, ô mãe, me perdoa, eu não sabia. Em vez da gente ficar brigando, xingando, eu te perdoo, meu filho, eu te entendo. Porque a gente vai gerando essa amizade entre os nossos filhos, de forma que a gente venha avisar o futuro. Porque lá no futuro, de acordo com a carga emocional que eles vão ter, aquela carga de hormônios, eles vão ter medo. Se eu falar isso com minha mãe, como que ela vai reagir? É como eu sempre falo, eu e meu esposo, a gente educa nossos filhos para seguir os caminhos do Senhor, né? Se possível ali, eles casarem virgem, né? Só que se em algum momento da vida eles falharem e talvez ali ter um filho, eu preciso saber como que eu vou lidar com isso, como que eu vou amparar. E não julgando, igual a gente vê as pessoas, às vezes, assim, a gente que é pastores, a gente muitas das vezes tem misericórdia com os filhos dos outros, e às vezes a gente pune nossos filhos. Verdade. A gente não compreende. E nisso aí acontece muitos filhos de pastores que não querem seguir o caminho do Senhor. Porque eles se rebelam, né? Se rebelam. Porque os pais, eles são uma coisa com as pessoas de fora e com os de dentro, eles são completamente diferentes. Então, nós precisamos saber o quê? Naturalizar esses assuntos dentro dos nossos lares. Falar abertamente sobre os relacionamentos, sobre a sexualidade, sobre cada fase. É o que você falou, você tem filhos de diferentes idades. Então, com um filho de 9 meses, não tá na fase de ensinar ainda, mas quando ele já aprender a falar, já o quê? Introduzir o quê? O conhecimento pelo corpo. Você vai dar um banhozinho, você já ensina ali sobre as partes do corpo. Quando chegar já na fase dos 3 anos, já 2 para 3 anos, já é a fase de você falar, filho, se te tocarem, que seja pênis, que seja vulva, que seja bumbum, não aceite, grite, chame alguém, peça ajuda, porque as crianças, elas precisam entender que elas têm um lugar seguro para recorrer caso esse abuso sexual aconteça. Então, assim, nós não estamos livres. Eu fiz até um vídeo no Natal falando que, infelizmente, os maiores índices de abusos sexuais são dentro da família. As festas de final de ano, as festas do início de ano, deixa essas crianças mais vulneráveis. É aquele parente que você não tem muito contato, que vem visitar. Vizinhos, casa muito cheia, que às vezes você não tem muito controle. Vou deixar a criança brincar pra lá, porque às vezes, né, a gente pensa assim, tá brincando, tá dando sossego, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é justamente nesses ambientes que o abuso sexual acontece. Nós precisamos deixar as nossas crianças alertas e ensinar pra elas que elas têm alguém a recorrer. Então, a gente tem que deixar uma listinha, né? O meu próximo livro já vai ser o Sem Segredos, que é um guia de prevenção de abusos sexuais para pais e filhos, onde eu vou tratar desse assunto. Lá vai ter uma lista para preencher, para falar de pessoas que a criança pode recorrer, ensinando sobre o corpinho, ensinando sobre as fases, qual fase, o que ensinar. Isso então, é muito assim, bom, né? Muito importante. Esse já é o meu próximo material, ele já está sendo finalizado, eu pretendo lançar ele já para o Maio Laranja, que é o mês de prevenção do abuso sexual, né? Então, é um material que eu pretendo sim investir, porque eu acredito que a educação sexual precisa sim começar na infância. Sim, porque se a gente como cristão, a gente não ensinar os nossos filhos, não ter essa instrução dentro da igreja, lá fora vai ter. Na escola vai ter. E vai ter de uma forma que a gente não vai se sentir confortável. Verdade. Onde vai liberar coisas que vai contra aquilo que a gente acredita. Verdade, contra os nossos princípios e os nossos valores. Nós precisamos ensinar os nossos princípios e valores para as crianças. E nós precisamos deixar esses princípios e valores em evidência também no nosso casamento. Verdade. Porque eu falo isso, né, de experiência própria. Quando eu conheci meu esposo, eram princípios e valores diferentes. E o que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecimento. Quando eu fui colocar os meus princípios e os meus valores estão de acordo com a palavra? Estão de acordo com aquilo que eu acredito? Com aquilo que eu levo de referência, como de base, como princípio, meus princípios, minha fé?
Meus valores estão alinhados com isso? Não estão. Então eu vou ver o quê? Vamos recalcular a rota. Verdade. Vamos voltar no início. Vamos ver o que precisa ser reformulado. O que nós precisamos deixar de lado. E aí nós vamos alinhar o quê? Os nossos princípios e valores com a palavra de Deus, que é aquilo que nós acreditamos. Sim. Houve um momento específico em que Deus começou a tratar essa área da sua vida de forma mais profunda? Assim, eu tenho várias experiências profundas com Deus, né? Mas assim, uma que marcou muito a minha vida eu cheguei numa igreja e eu não conhecia o pastor. Eu não conhecia praticamente ninguém lá. Era praticamente assim, acho que meu 3º ou 4º culto naquela igreja. E aí o pastor, ele teve um dom de revelação. E aí ele falou assim, olha, gente, tem uma pessoa aqui na igreja que Jesus me mostra uma cama bege e um criado mudo do lado esquerdo. Ele foi muito específico. Aí ele pegou e falou assim, dentro desse criado mudo tem coisas que precisam ser eliminadas. Meu Deus. E foi o que eu te falei, né? Eu fui viciada em produtos eróticos. Eu achava assim que se eu não usasse produtos eróticos na minha relação, não valia. Eu era vendedora, então na minha mente eu pensava assim, vou testar tudo para o cliente chegar e falar e eu ter autoridade para falar. Então, assim, eu ainda estava passando pelo processo de conversão. E aí ele pegou e falou, na hora que ele terminou de falar, o Espírito Santo falou no meu coração, enquanto você usar do artificial, você não vai desfrutar do natural que eu coloquei em você. Meu Deus. Foi na hora. Foi na hora. E aí, assim, eu fiquei, assim, em choque, mas aí eu cheguei em casa e aí eu fui eliminar todos aqueles produtos. Então, a partir daquele momento, eu comecei a realmente desfrutar do natural. Uma vida nova, né? Porque assim, tudo que a gente tem pra desfrutar dentro da sexualidade está dentro de nós, o Senhor colocou dentro de nós. Então, assim, nós temos a capacidade de desfrutar da beleza da sexualidade. Eu sempre falo isso, gente, existe uma beleza da sexualidade. E o Senhor colocou tudo isso em nós. Nós temos lubrificação, nós temos o clitóris, que ele é único e exclusivo para sentir prazer. O homem tem a glande, que ela não serve para mais nada também, a não ser terminações nervosas e sensibilidade para sentir prazer. Então, tudo Deus colocou em nós, sensibilidade ao toque. A nossa mão sente o toque, o nosso corpo sente o arrepio. Então, assim... A comunicação, né? Tudo! Essa comunicação. Tudo. E também é uma conexão. Você não precisa de um objeto para poder você sentir aquele momento. Mas a gente sempre acha que a gente precisa de dar uma ajudinha pra Deus, né? Eu falo assim, gente, isso é natural do ser humano. Em todas as áreas da nossa vida, nós achamos que nós precisamos dar uma ajudinha pra Deus. Igual Sara. Deixa eu lá procurar a sério. E na sexualidade não é diferente. Nós sempre achamos que nós precisamos dar uma ajudinha pra Deus. E aí nós vamos introduzindo coisas. Eu falo assim, de produtos... Não sou contra, tá? Isso aqui é deixando bem claro. Eu não sou contra produtos. Eu acredito sim que existam produtos excelentes no mercado para ajudar a mulher na lubrificação, para ajudar a mulher na sensibilidade. Eu acredito sim. Sabor. Tem gente que tem problema mesmo com o sabor. Sim. Então, assim, eu acredito que existam produtos excelentes no mercado que ajudam. Só que você não pode ficar dependente deles. Entendeu? Você tem que ficar dependente o quê ali na hora da relação? Do toque, né? Do carinho, que muitas vezes é o que nós pulamos pra ir direto pro ato, que é o que prepara o corpo pro ato, é o quê? As preliminares. O toque, uma massagem, o carinho. Faz uma massagem no meu pé. São essas coisas, assim, que a gente... Esse carinho que a gente cultiva no dia a dia que prepara o nosso corpo para o ato sexual em si. Então, nós não podemos ficar dependentes de produtos, porque através dos produtos entram outros objetos que desagradam a Deus. São objetos que lembram terceira pessoa, que trazem terceira pessoa para dentro do casamento. Então, assim, que faz, né, a nossa mente ter aquela vontade do pornográfico. Verdade. Não existe uma curiosidade, problema. Sem importância, não. Não existe problema no prazer, não existe problema no desejo sexual. O que existe problema é nesses exageros, nos extremos, pornografia. Verdade. E aí, sem querer, às vezes, esse nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver, o nada a ver vai entrando,
E aí, daqui a pouco, enquanto você vai ver, você já tá mergulhado na pornografia, seu marido já não tá sentindo desejo por você mais. Só sente prazer se ligar à tela. Então, assim, são coisas que nós não podemos abrir brechas. E longe da presença de Deus, né? Porque aí, naquele momento ali, já pensa assim, não, que rapaz bonito. Aí já começa a perder ali... O desejo pelo companheiro. Pelo companheiro. Pelo companheiro, pra ter um desejo pela terceira pessoa, Sim. que é o que desagrada a Deus. Eu não sou contra, eu sempre deixei claro isso, eu não sou contra produtos. Eu Sim. acredito que existam muitos produtos que ajudam. E existem, sim. E essa questão de produtos, por exemplo, eu tenho 6 meses que eu tive meu bebê. Terceira gestação. Eu já sabia que eu iria ter dificuldade para voltar ao normal. No primeiro filho, foi um baque muito grande. Demorei ali 4 meses para voltar à vida normal. O medo, porque doía, parto normal, então Sim, doía. Tive ponto, eu tive laceração. O segundo filho, eu já sabia da situação. Aí, a gente procurou ali um lubrificante, Sim. porque ajuda, porque fica ressecado. Aí, foi com 2 meses a gente conseguiu voltar à vida normal. No terceiro, a gente já sabia. Então, antes já de sair ali da quarentena, já falei, já compra o lubrificante para que a gente não venha ter dor de cabeça. Já posso estar preparado. Sim, nós então, precisamos estar sempre preparados. Gente, é um casamento e eu acredito, assim, que vão ter fases da vida, tá? Que não vão haver relação sexual, isso é normal. Verdade. Nós precisamos aprender a lidar com isso, porque Sim. senão a gente cria uma frustração também. Sim. De que, sempre vai ter sexo? Não. Vai ter uma fase que alguém vai estar doente. Verdade. Não vai ter. Não vai ter relação sexual, né? Sim. Mas nada impede de preliminares, porque nós também não podemos depender de penetração para sentir prazer. Né? Não pode ser o nosso único objetivo só penetração para sentir prazer, mas vão ter fases da vida que vai ter a doença. Verdade. Vai ter o puerpério. Então, assim, vão ter fases da nossa vida, vai chegar a idade. Idade. Vai chegar a idade. Velhice. Então, assim, nós não podemos ficar dependentes a vida inteira da penetração para sentir o prazer sexual. Nós precisamos ter o autoconhecimento. No meu livro eu tenho um capítulo inteiro que fala sobre o autoconhecimento. Nós precisamos ter o autoconhecimento, que é através do autoconhecimento que eu vou fazer o quê? O que me dá prazer? Eu preciso saber o que me dá prazer. O homem, ele é totalmente diferente da mulher, né? Totalmente. A gente sabe que é totalmente diferente. Fisionomia e mente. Tudo. A mulher, ela precisa de um preparo para ir para a relação Sim. sexual. O homem, não. Ele pensou, ele tá pronto. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. A gente precisa se preparar ali, né, ao decorrer do dia. Às vezes o homem faz raiva na mulher. Briga, é ignorante, xinga. Aí de noite quer. Que a gente fica ali tranquila. Não, de noite quer. Pensa nas suas atitudes primeiro. A relação sexual pra mulher, né, como se fosse um depósito bancário. Pro homem é como se fosse um Pix, né? Pro homem a relação sexual é como se fosse um Pix. Colocou lá, caiu na conta. Pra mulher, não. Pra mulher é um depósito bancário. Você vai lá, você preenche o envelope, você coloca, tem um horário certo pra cair. É todo preparo. Então, assim, nós mente, né, ali, a educação, ali um bom dia, amor. É a forma no trato, bom né? Dia, amor. É a forma no trato, é saber a linguagem de amor do outro. Sim. É ter esse agradinho ali. É um chocolate. Não precisa agradar, assim, comprar presentes caros pra sua esposa. É um chocolate, né? É um sorvete. Não, às vezes, é lavar uma vasilha pra sua esposa. Mas aqui, Letícia, você entrou num ponto excelente agora. Mas, assim, eu acredito muito, tá? Que a mulher, ela tem que ser movida a agrados. A mulher, ela é movida a agrados, gente. Mas uma coisa que nós precisamos ter cuidado. O sexo, ele não pode ser levado como moeda de troca. Verdade. E, infelizmente, hoje nós vemos casamentos, assim, que a mulher, ela pensa assim, se eu não ganho, não tem. Verdade. Entendeu? Então, assim, o sexo, ele não pode ser tratado como moeda de troca. O sexo, ele precisa ser tratado dentro do casamento como celebração da aliança. Verdade. Eu estou celebrando a aliança com o cônjuge, estou celebrando o amor, a comunhão, a fidelidade. Então, assim, o sexo, ele não pode ser tratado como moeda de troca. E é um renovo de aliança, né? É a renovação da aliança. É um renovo de aliança. É a renovação da aliança. E hoje nós estamos vendo isso, assim,
Muitos casais usando isso como moeda de troca. Ah, mas não me fez carinho, não me comprou flor, não me beija, não me abraça. Gente, tem que ter o beijo, o abraço, o toque. Tem, mas eu não posso levar isso em consideração para satisfazer as necessidades sexuais do meu parceiro. Verdade. Porque é muito sério essa coisa, assim, de trocar o sexo mesmo, né? A gente fala assim, prostituta troca sexo por dinheiro. Mas dentro do casamento, será que nós estamos fazendo diferente? Verdade. Porque isso é muito sério. Será que dentro do nosso casamento nós estamos fazendo diferente das prostitutas ou nós estamos trocando o sexo por algo? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o sexo, ele é celebração, renovação da aliança. Do casal. Qual é o primeiro passo prático para quem deseja viver uma sexualidade redimida? Eu sempre falo dos 3 P's, né? Da sexualidade do casal. Eu até anotei aqui para não esquecer que o primeiro propósito... os 3 P's são 3 propósitos da sexualidade do casal. E o primeiro propósito, ele é procriação. Não existe forma natural de gerar vida sem relação sexual. Não existe. Não existe. Então, assim, eu acredito, gente, totalmente que o sexo é projeto de Deus pro casamento. Não existe forma de gerar vida naturalmente, tá? Sem intimidade sexual. Então, assim, as pessoas falam assim, o sexo não tem importância. Mas o sexo é a única forma de gerar vida. A descendência, né? Adão e Eva, a sua descendência. O maior projeto da história da humanidade, o maior projeto de Deus para a humanidade, que é geração de família, passa pelo quê? Pela relação sexual. Sim. Então não tem como eu falar que, gente, sexo não é projeto de Deus, sexo é projeto de Deus. Não tem como. E o segundo propósito é o prazer. Como a gente já falou aqui, o clitóris e a glande, eles foram colocados no nosso corpo. Eu acredito que Deus é o criador do corpo. Sim. Eu acredito que Deus é o criador do corpo. Se Deus criou o corpo, quem colocou lá um botãozinho pequenininho que só tem função de dar prazer para a mulher? Quem colocou lá uma glande, né, conhecida como cabeça do pênis? Quem colocou lá a cabeça mesmo com a única função que é os estímulos sensoriais para dar prazer para o homem, para a mulher? Gente, são dois órgãos, 2 partes do corpo que só tem função de dar prazer, mais nada. Para que essas coisas seriam inseridas no nosso corpo se o prazer também não fosse um propósito de Deus? Então, prazer também é propósito de Deus. E o terceiro propósito é a proteção do casal. Lá em 1 Coríntios 7:5, tá até aberto aqui na minha Bíblia, fala, não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Casal que passa muito tempo sem ter relação sexual, ele está mais propício a cair em tentações sexuais. Verdade. Isso não sou eu que falo. Isso é a palavra que fala. Do Senhor. Então, a privação sexual dentro do casamento foi o que nós falamos. Claro que vão haver fases que não vai haver relação sexual. Mas nós precisamos estar muito atentos se o quê? Eu estou saudável. Meu marido está saudável. Está tudo ok? Por que nós não estamos tendo relação sexual? Se é uma coisa boa, por que nós não estamos fazendo? O que aconteceu? É traumas? É algum problema hormonal? É o quê? Buscar ajuda. Sim. Não tá tendo relação sexual, mas não tá entendendo por quê, não tô tendo desejo. Procure ajuda. Se for algum trauma, alguma coisa, procure ajuda emocional. Se você se sente desanimado para as coisas, que seja para tarefas do dia a dia, também para relação sexual, procure ajuda médica. Mas se vocês estão tendo problemas no casamento, né, eu falo mais voltado mesmo para o casal cristão, procure ajuda pastoral. Sim. E interessante também que às vezes ali nós também vivemos um momento muito difícil
Dia 31 iremos fazer 11 anos de casado. Ah, tá igual eu. Só que durante 8 anos, a gente tinha pensamentos muito diferentes um do outro. Então, eu pensava água, eu pensava fogo, eu pensava A e pensava B. E a gente não conseguia ali se conectar emocionalmente, não conseguia se conectar em pensamento. Então, às vezes a gente ficava tempos ali, talvez brigado, né? E houve um momento em que, como foi falado aqui, eu decidi ser a mulher sábia. Eu decidi parar de usar o meu braço, achando que eu tenho o braço forte para resolver as coisas. A gente que é cristão, a gente tem que entender que nós temos o Senhor para guerrear por nós. Às vezes, a gente chega diante do marido, quer convencer ele que a gente está certo acerca de algo. Às vezes o homem ele tem um orgulho ali, ele não consegue entender o que a gente está falando. Porque a gente consegue ter uma visão ampla das coisas. O homem já é aquela visão mais direta. E muitas das vezes os nossos atritos fizeram com que a gente se distanciasse. Então a gente perdia esses tempos de conexão a ponto de eu não querer dormir na mesma cama, a querer sair de perto, engirizada a voz, ficar estressada, porque eu não procurava ajuda, né? Assim, em relação até mesmo um psicólogo, né, cristão, porque às vezes a gente é muito vitimista, uma coitadinha, eu sou coitadinha, e muitas das vezes a gente vai sobrecarregando o outro e querendo que o outro muda. Dentro do casamento, os dois precisam mudar. A culpa, se o casamento ele não está bem, a culpa não é só do marido. A culpa não é só da esposa. É dos dois. E se não tiver isso alinhado, o sexo também não fica bom. É verdade. Não fica alinhado. A palavra de Deus diz assim, como andarão dois juntos se eles não tiverem tiverem acordo? Então, assim, o acordo entre o casal precisa estar em todas as áreas da vida, seja finanças, seja sexualidade, seja a criação dos filhos. O acordo precisa andar ali. Eu tenho uma experiência muito séria com isso, assim, com essa coisa de ficar brigado. Sim. Eu sempre fui muito resistente, meu marido sempre foi o que cede mais, e eu sempre fui, né, a mais resistente pra ceder. E aí um dia ele tava assim, amor, vamos conversar, vamos alinhar isso. E eu falei, não vou falar, vou ficar calada. Ele tá cansado de saber, eu já cansei de falar. E aí ele falando, amor, não, senta aqui, vamos conversar. E eu calada. E aí eu fui pro quarto dormir, brigado, né? Porque nós temos um acordo de casal, independentemente do que acontecer, a gente nunca dorme em cama separada. Por causa da brecha. Essas coisas são muito sérias. E aí a gente foi dormir, eu virei pro meu canto, ele virou pro dele. Quando foi na madrugada, o Senhor me deu uma visão. E o Satanás, ele tava tampando a minha boca. Meu Deus. E aí eu acordei, assim, muito assustada. E aí chamei ele, eu falei assim, amor, eu vi uma coisa muito séria. E eu vi claramente a cena. Nós dois sentados no sofá, ele tentando falar comigo e o inimigo tampando a minha boca. Porque quando a gente se cala perante os problemas, verdade, o inimigo encontra brecha. E adia, e aquilo vai só rendendo mais problemas. Só rendendo, é uma bola de neve. E só perdendo tempo. É uma bola de neve. Porque no casamento, a gente precisa entender também que a gente não... a nossa vida aqui, ela não é eterna. A gente vai morrer. Passageira. Então, eu sempre falo, olha, dormir brigado, ficar brigado, sim... É complicado, a gente não sabe se a gente vai ter o cônjuge amanhã. Pra gente ali, a gente não sabe o dia da nossa morte. Isso é muito sério. Se a gente começar a pensar nesses detalhes que fazem toda a diferença... A gente viveria mais leve. A gente, e perdoaria mais. Perdoaria mais, conversaria mais, entenderia mais o lado do outro. Sim. Né? Porque a gente tem uma dificuldade, eu penso assim, o casamento... Você não casa pra ser feliz, verdade, né? Você casa pra fazer o outro feliz. Sim. Você já tem que entrar no casamento feliz. Inteiro. Porque a gente pensa assim, não, eu vou achar a metade da minha laranja. Não, gente, você entra no casamento inteiro. Porque se você chegar no casamento buscando a sua metade, você vai ferir o outro. Não é buscando metade, são dois inteiros que se completam, né? Sim. A palavra de Deus fala, e serão os dois uma só carne.
uma só carne, é o completo. O completo, mas não existe esse negócio de metade da laranja. Não. Em algum momento, o outro vai nos decepcionar. E a gente precisa entender que o outro também é falha igual a gente. Verdade. Da mesma forma que a gente quer que o outro mude, quer que o outro nos entenda, nos compreende, o outro também pensa a mesma coisa. Verdade. O homem... E sabe qual que é o nosso problema? Ninguém quer mudar primeiro. Não. Ninguém quer mudar primeiro. Quando eu comecei a escrever o Destrave, uma das coisas que o Senhor falou comigo, que eu tive que virar o espelho primeiro pra mim. Porque a palavra de Deus é isso. É o Senhor colocando um espelho na nossa frente. Sim. A gente não lê a palavra de Deus para extrair coisas dela. A gente lê a palavra de Deus para a palavra extrair coisas da gente. São coisas que nós precisamos abrir mão. Verdade. Então, a gente precisa ler a palavra para quê? Para a Bíblia tirar coisas da gente. A gente pensa assim, ó. Ah, não, vou tirar isso aqui da palavra. Não, nós não tiramos nada da palavra. É o Espírito Santo que vai tirando coisas da gente ao longo da caminhada. Tirando e colocando aquilo que é dele. Aquilo que vai funcionar. Verdade. Aquilo que vai funcionar. Porque a gente lutar com o nosso braço, a gente... Não funciona. Não vai funcionar. Não funciona. Não funciona. Outra coisa que eu falo dentro do livro também, a gente achar que o outro tem bola de cristal. Gente, marido e mulher não tem bola de cristal. Tudo que você estiver pensando ou sentindo, fale. Dialogue. Fale, porque o outro não vai adivinhar. Ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar. Uma frustração do casamento é a gente ficar calada achando que o outro vai adivinhar o que a gente tá... Não vai. Deus é o criador do sexo. Por que então que esse assunto ele gera tanto constrangimento na igreja? Pastor, esse assunto é um assunto muito interessante, né? Que a gente vê que a igreja colocou todo desejo como carnal. Todo desejo é da carne. Verdade. E, na verdade, não é o desejo que é carnal. É o desejo mal canalizado. Sim. Pra onde que esse desejo tá indo? A palavra de Deus não fala em momento nenhum que você desejar é pecado. Desejar seu cônjuge, gente, a melhor coisa que tem é você desejar o seu cônjuge. É uma conexão, né? Que é uma conexão... onde o sexo ele é o renovo da aliança e a família abençoada. O pai e a mãe bem, os filhos também bem. Não existe desejo sexual, assim, canalizado no lugar certo, né? Que eu falo entre marido e esposa, que é pecaminoso. Só que a Bíblia com dificuldade em doutrinar e ensinar isso... O que eles pegaram? Eles pegaram tudo, botaram num pacotão e falou, é pecado. Verdade. Porque é mais fácil, foi o que a gente falou no início da entrevista, ó. É mais fácil você falar que é do demônio do que você ensinar da forma certa. Então, assim, por não ter pessoas capacitadas para lidar com o assunto, com o tema, por não ter aprofundamento no assunto, eles preferiam falar o quê? Todo desejo sexual. Elas fogem. Desejo sexual é pecado. É da carne. E aí o quê? Eles demonizaram o desejo sexual. Em vez de ensinar que o desejo canalizado no lugar certo, o desejo dentro do casamento, o desejo dentro dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, ele é bênção dentro do casamento. Sim. E aí essa dificuldade, né, que acabou o quê? Tornando esse desejo sexual, a igreja pensa assim, é obra da carne. Uhum. Aí eles separam, né, corpo, alma e espírito como se tivesse uma divisória. Eu tava até conversando com os meninos antes de chegar, é como assim, ó, é como se você entrasse pra dentro do quarto e o Espírito Santo ficasse na porta. Meu Deus. Falando assim, olha, na hora que você terminar sua relação sexual com seu marido, eu entro de volta, entendeu? E não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele precisa estar ali, não como um fiscal do sexo, né? Porque as pessoas pensam assim, ai, não pode fazer isso, não pode tocar. Não, o Espírito Santo, ele tá ali não como um fiscal do sexo, mas ele está ali como um instrutor, ele nos dá as instruções do que fazer, de como fazer, da sensibilidade, do desejo, do
toque, ele faz os nossos pensamentos estar cativos ali no momento, no nosso esposo. Quantas vezes, né, nós vamos pra relação sexual pensando em milhões e milhões de coisas. No amanhã. E aí nós precisamos ter esse discernimento. Eu costumo dizer que as pessoas não levam muito a vida sexual pra oração, né? Verdade. Mas nós precisamos ter esse discernimento de falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, quando eu estiver na relação sexual, que os meus pensamentos venham estar ali, cativos no meu esposo, no momento, para que eu possa desfrutar deste momento por completo, por inteiro, porque a gente vai para a relação sexual pela metade, pensando lá na roupa que tá para bater, nas crianças, a gente vai pensando em tudo e muitas das vezes a gente não vai por inteiro. Então, assim, quando nós vamos para a relação sexual, o Espírito Santo, ele está ali para o quê? Para nos ajudar. Sim. Para nos ajudar a canalizar mesmo esse desejo sexual ali para dentro do nosso casamento e nos ajudar também nos limites, porque existem limites. Verdade. A gente não pode pensar assim, 4 paredes pode tudo. Não, o Espírito Santo, ele tá ali para nos ajudar a saber os limites que eu tenho dentro do meu casamento, porque existem sim limites estabelecidos por Deus para viver uma relação sexual que glorifica o nome do Senhor. Sim. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para os jovens, casais e lideranças da igreja sobre a sexualidade projetada por Deus e finalizasse fazendo uma oração também para nós. Gente, mas faça muito rápido, né? Faça muito rápido. Vai ter que voltar para poder a gente falar mais sobre esse assunto. Pode convidar, que eu tô sempre à disposição, né? Falar de sexualidade é desafiador. Sim. Mas é um assunto, assim, que se deixar, a gente fica o dia inteiro falando, né? Porque amplo. É muito amplo. É muito amplo, são muitas áreas que precisam ser tratadas. Sim. Mas eu quero deixar aqui o meu recado. Eu fiz até um recadinho aqui e vou ler, né? Precisamos ensinar os nossos jovens que o sexo foi projetado por Deus para ser desfrutado em aliança. Os nossos casais, que o sexo dentro do casamento tem beleza e propósito. E a nossa liderança, que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Quando silenciamos um tema tão importante e que faz tantas pessoas pecarem, estamos destruindo o maior projeto de Deus, a família. Então, assim, é isso. Nós precisamos ensinar os nossos jovens qual a forma correta do sexo que glorifica o nome do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos casais a desfrutar de uma sexualidade planejada por Deus, porque existe sim um planejamento do Senhor para que o casal desfrute de uma vida sexual plena e prazerosa. E nós precisamos de orar, primeiro orar, pedir ao Senhor que levante pessoas capacitadas para tratar desses temas. Eu fico muito feliz que aqui em Itabira já tenha profissionais também que trabalham na área da sexualidade. Eu fico muito feliz com esse avanço, porque é uma cidade carente. Cidade carente, a gente vê quantos casos tem de divórcio. Sim. Quantos casos tem de abuso sexual. Então é uma área carente. E toda pessoa assim que Deus levanta, gente, eu fico extremamente feliz. Porque tem espaço, tem demanda para todo mundo. Tem demanda. Então, assim, eu fico muito feliz, muito feliz. Pastor, eu já gostaria aqui já agradecer. Agradecer a você, agradecer ao pastor Herbert pelo convite, pelo carinho. E dizer que sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Me convida, pode me convidar. Vamos convidar, sim. Pro podcast, pra palavra na igreja, pra encontros de casais, podem me convidar. Seu livro, né? Meu livro que apresenta... aqui. Meu livro, já fazer propaganda, né, do Destrave Sexualidade Redimida, que foi o lançamento que aconteceu no dia 10, né? Uma semaninha. Tá fresquinho. Assim, tá fresquinho. Saiu do forno. Tá fresquinho, mas eu falei que, pra honra e glória do nome do Senhor, o livro já alcançou 3 estados em uma semana de lançamento. Assim, ontem, gente, eu chorei, fiquei muito feliz. Eu recebi um contato dos Estados Unidos já pedindo o livro. E eu falei assim, gente, tem coisa que é só Deus que faz. Só Deus que faz. Porque ele é maravilhoso. Há 4 anos atrás, quando o Senhor falou comigo assim, olha, escreve. Eu falei, gente, eu vou escrever o quê?
Senhor, eu falei, tem de misericórdia. Eu vou escrever o quê? Eu vou falar sobre o quê? Que eu sempre falo assim, que eu já fui engolida várias vezes, né? Eu falei que eu sou o Jonas. Já fui engolida pelo peixe várias vezes e vomitada. Porque se eu fosse olhar a minha vontade, eu não falaria. Mas eu estou aqui para cumprir o ID e a vontade do Senhor. Amém. E aquilo que ele coloca no meu coração, eu tenho entregado aí em livros, em conteúdo no Instagram. Mas não é fácil, é desafiador. Peço, né, muita ajuda em oração, porque é desafiador, é um tema desafiador. A gente encontra muita resistência, mas assim, eu tenho orado mesmo que o Senhor quebrante os corações e que as pessoas estejam mais voltadas nesse assunto que é tão importante, que protege tantos lares e tantos casamentos. Verdade. Então, nós vamos orar aqui para finalizar, já agradecendo ao Senhor pela oportunidade, agradecendo você, o pastor Herbert, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês. Amém. Que aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, que vocês venham fazer a diferença. Amém. Né? É a sementinha plantada. Amém. Então vamos orar. Pai, Senhor, nesta noite eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, Amém. Para te adorar, para te glorificar, Senhor, através da Tua palavra, que é a verdade, Pai. E nós te pedimos que o Senhor venha nos instruir na Tua palavra, que é a verdade, Pai. Que nós possamos ter ousadia, Senhor, para falar deste assunto, Senhor, que é tão importante, Pai, que não pode ser silenciado, Pai. Tirar as travas, Senhor, do nosso caminho, tirar as travas na mente, no coração, Pai, que nós possamos ser instrumentos de Deus para a transformação na vida de casais, para que nós possamos ser instrumento, Pai, de proteção às nossas crianças, Pai. Nos ajuda, nos direciona, nos coloca, Senhor, em lugares, Pai, que o Teu nome será exaltado, Senhor, através da mensagem que nós levamos, através das mensagens que nós carregamos. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por esta oportunidade, Pai. Te pedimos, Pai, que aonde que a minha voz chegue, que aonde que a voz da pastora Letícia chegue, Pai, venha trazer restauração nos casamentos, venha trazer cura nos lares, Pai, venha trazer quebras de crenças, de tabus, Pai, de religiosidade tóxica, Pai, que tudo aquilo que foi construído, Pai, através da religiosidade, seja quebrado através da verdade da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade, e na Tua palavra está escrito, Pai, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aonde a Tua palavra chega, todo o espírito de trevas é retirado na autoridade que há no Teu nome, Amém, Pai. Sim. Nós glorificamos e exaltamos a Ti, Senhor, por esse espaço, Pai, que tem levado, Senhor, a mensagem do Senhor, Pai, que onde estiver um coração quebrantado, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar, venha curar casamentos, Pai, transformar lares para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Nós Te adoramos por tudo, porque o Senhor é fiel, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo destrave, Pai, que é esta obra que o Senhor tem entregado em minhas mãos, Pai, que todo leitor, Pai, que ler este livro venha experimentar da beleza da intimidade sexual projetada por Ti, Pai. Eu Te agradeço, Jesus, por tudo. O que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, Pai? Eu louvo, engrandeço e exalto o Teu santo nome, porque a Tua fidelidade, ela dura para sempre. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço por tudo. Te agradeço pela família da pastora Letícia, pela vida do pastor Herbert, Pai. Venha trazendo restauração na vida dele, venha trazendo cura, Pai. Abençoa, Senhor, os filhos, Pai. Abençoa, Senhor, o casamento da Tua serva, Pai. Que eles venham desfrutar da beleza da intimidade sexual projetada por Ti. Assim eu oro, Jesus, e eu Te agradeço por tudo e Te peço que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Eu quero te agradecer, né, pela presença. Vamos ter que marcar mais uma vez. E agradecer a cada um que esteve conosco ao vivo, aqueles que estarão vendo depois, né, cortes, ou vendo por completo.
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Segunda-feira que vem teremos de novo o Fala Pastor com o pastor Herbert. E você que tiver a sua pergunta, quiser mandar, né, no vídeo, para que a gente possa programar uma próxima vez, né? Pra gente fazer um só respondendo perguntas. Respondendo perguntas, né? Pode mandar as perguntas, né? Para que a gente possa estar passando mais tempo falando desse assunto que precisa ser falado. Amém. No mundo cristão, nesse meio cristão, ele precisa ser falado, para que a gente venha ter ali ensinamento e direcionamento para lidar com nosso casamento e a vida do casamento dos nossos filhos, né? No futuro. É verdade. Que eles vão ter base ali através da nossa vida. É verdade.